toma o seu último lugar de descanso na palavra de Deus. É aí onde ela encontra o seu lugar de descanso. Você compreende? O seu lugar de descanso é na palavra de Deus. Foi ali onde Noé descansou isto. Assim disse Deus. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de ver, de crer, porque a fé vem por ouvir, e nós ouvimos e cremos. Por isso temos que te agradecer. Toma-nos mais uma vez e ajuda-nos para que este povo seja abençoado física e espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O inferno e o céu, aqui somente em outra dimensão. A leitura, para ser feita de uma forma real, teria que ser o capítulo todo de 2 Pedro 2 e o livro de Judas, para completar o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. Tudo que você vê no mundo, você pode ver que não é normal. As pessoas estão agindo de uma forma anormal. O homem não está agindo como homem e a mulher não está agindo como mulher. Um não está satisfeito com a natureza que nasceu, o outro também.
A gente encara assim, eu vejo natural, quando vejo essas fotos carnavalescas, ou mesmo outras coisas que você vê por aí, aquilo indica uma visão do inferno. Você não precisa ir lá no inferno. O irmão Brana teve a visão do inferno e do céu. E não vai dar tempo de eu ler tudo aqui. Mas você não precisa ir lá no inferno para poder ver o que é o inferno, ainda que existe um lugar onde as pessoas pagarão pelo que faz. Existe um lugar. Mas você veja uma representação daquilo no ser humano. É hora que você tem que ser honesto e ver aquilo representado na sua família, nos seus filhos. É o inferno aparecendo ali. Irmão Brana viu o inferno dentro de uma loja. A gente vai dentro da loja e diz, que coisa bonita, maravilhoso, olha, que roupa bonita, que calçado bonito. Brana sentou ali dentro. O que ele tinha visto no inferno há 40 anos atrás, ele viu dentro da loja. Certo? Viu dentro daquela loja. Então, hoje a nossa visão muitas vezes é diferente. Nós queremos só dizer coisas bonitas, ver coisas bonitas. E não percebemos que o diabo está retratado em todas aquelas coisas que está chamando atenção. Porque hoje tudo chama atenção, o homem chama atenção, a mulher chama atenção, a música é própria para chamar atenção, a televisão chama atenção, televisão tira visão, tira uma visão espiritual, te dá uma visão carnal. Você deveria, ao olhar no mundo, mas você não faz isso e nem pensa porque eu sou velho. O Osmar está velho, 62 anos, por que ele está falando isso? Porque quando você vai ficando velho, então parece que tudo vai acabando, porque você vai acabando. Mas a visão não é esta, a visão é que você pode ser uma pessoa nova e ter uma visão de Deus, olhar nessas coisas com olhos de Deus. E Deus não olha nestas coisas dizendo, olha meu céu, minhas mulheres nuas, meus homens depravados, esses caráteres pervertidos. Eu não quero ficar forte nisso. Mas Deus não vai olhar para esse mundo e dizer, são meus. Isso é do inferno, isso é do diabo, não é de Deus. Capítulo 4 de São Mateus, Satanás mostrou esse mundo para Jesus e disse, é meu. Tudo isso eu te darei. E o que você pensa que o diabo mostrou para Jesus? Árvores? Não, árvore é a natureza de Deus. Se ela está pervertida, porque o mundo está pervertido. O que o diabo estava mostrando é exatamente gente. Igrejas, religiões, pregadores. São todos meus. Se você prostrar aqui e me adorar, eu te dou eles. Agora você pode notar que a coisa é diferente. Jesus não veio para poder pegar aquilo de mão beijada de Satanás. Diz, não, eu não quero isso daí. Eu vim comprar de novo o meu povo. Eu vim resgatar. Isso que é redimir. Eu vim resgatar, tomar de volta só o que é meu. O outro fica aí. Porque o que é meu, se for prostituta, daqui para frente vai consertar. O que é meu, se for ladrões, daqui para frente vai consertar.
O que é meu, se for pastores pervertidos, daqui para frente vai ser pastores abençoados. E assim por diante. O que é meu, o que é de Deus. Mas o que não é, vai ficar pior. Não vai melhorar. Então a gente tem que olhar este mundo como Deus olha. Deus amou o mundo de tal maneira. Isto é uma mensagem de 2000 anos. Que coisa! Mas se Deus amou o mundo de tal maneira, e você não crê que Ele amou o povo dos dias de Noé? Ele amou, mas matou todo mundo. O que Ele amou o mundo foi 8 pessoas. Esse é o mundo. Agora vê o que Deus amou o mundo. Então, aí a gente pensa que Deus amou o antro de prostituição, Deus amou os botequins, os motéis. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou um povo, que Ele vive nesse povo, aqui no mundo. A nossa visão é diferente. A visão dos pregadores hoje é para enganar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí já começa a ter dificuldade. Ele amou, Ele deu, mas agora a todo aquele que nele crê. Tem que crer nele. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo que Deus deu para salvar, é salvar os dele. Irmão Branco diz, Deus não veio aqui para salvar filhos de Caim. E a semente de Caim proliferou, é a maior no mundo, a semente de Caim. Ela cresceu mesmo. Mas você quer colocar tudo como semente de Deus. Não, você tem que ver a diferença. E a semente de Caim, a religiosa, a semente de Caim estava na lei, a semente de Caim estava na graça, a semente de Caim estava na revelação nos dias do irmão Brana, a semente de Caim está hoje na terceira etapa. Deus está aqui para salvar a semente dele. A semente de Caim foi religiosa, ofereceu sacrifício lá atrás para Deus. Ela foi religiosa nos dias de Balaão, que ela oferecia o sacrifício idêntico ao que Moisés apresentava. Balaão ensinou Balaque a oferecer o mesmo sacrifício. Isso você vai vendo dentro da mensagem do Mombrana, dentro do povo que crê no Mombrana, o povo oferecendo o mesmo sacrifício, e você não fica assim, quem é o verdadeiro? Qual é o sacrifício verdadeiro? É o do fulano, do Beltrano, porque aqui tem Balaão mostrando que Israel está errado. Aqui tem Moisés mostrando que é o outro lado de Balaão que está errado. Aqui está Moisés oferecendo 7 carneiros. Aqui está Balaão com Balaque oferecendo 7 carneiros. Que coisa! Aqui está um povo pregando 7 selos. Ali tem outro povo pregando 7 selos. E como saber? Está tudo na mensagem hoje também. Está na mensagem. Quando eu falo de inferno, eu não estou falando lá do Hades. E não estou falando nem do lugar que a pessoa fica reservando, esperando o dia do juízo. Estou falando de um inferno aqui na terra. Eu leio na mensagem, Mombrana, eu tenho aqui. Estou falando de um céu. Não estou falando daquele céu para onde nós vamos. Que aquele céu para onde nós vamos é uma dimensão aqui perto. Mas também eu quero falar de um céu no qual eu vivo. Você vive. Vocês têm experiência de céu? Vocês só querem ir para o céu. Vocês não vivem no céu. Então não vão para o céu. Para vocês ir para o céu, vocês têm que viver no céu. Aí você tem que ver esse céu físico, céu atmosférico, o céu dos céus.
Mas aqui, no físico, eu tenho uma mensagem, eu tenho um só Deus, eu tenho uma palavra que me deixa no céu. Eu vou para a minha cama, eu vou para o céu. Não é um descanso? Posso deitar, dormir, agradecer a Deus pelo que eu sou, pelo que eu era, pelo que eu serei. Agradecer a Deus pelo que eu fiz, pelo que eu faço, com promessas que eu farei. Continuarei meu ministério. Mas se eu não fiz, eu não faço e não farei. Se não fiz boas coisas, não faço e não farei. Então, o tempo que a gente vive, a gente precisa perceber o prazer de se viver para Deus. Você tem que ter prazer de ser cristã. Se você não tem prazer de ser cristã, você não sabe nem o que é céu. Você nem vai para lá. Se você não tem prazer do que é cristão, eu tenho jogado isso tudo para o natural, para o sexual. A pessoa que não tem o prazer sexual, ela não sabe do outro prazer. Já tem o prazer carnal, sexual, porque nós temos um prazer superior a isso no espiritual. Mas se você não conhece o prazer natural, sexual, nunca você vai conhecer o espiritual. Você tem que perceber isso, é o lugar que você vive. Aqui você está num céu físico, onde você desfruta de coisas da forma correta, bíblica, moral, que te faz ver o céu, que te dá um prazer carnal, sabendo que você, ao ouvir a palavra, te dá um prazer espiritual. Te dá uma emoção carnal, mas te dá uma emoção espiritual. A palavra, ela fala, ela penetra, ela mexe com o íntimo, o âmago da alma. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem tanta coisa para ler, que a mensagem é grande. A Bíblia, então eu pensei, 2 capítulos que eu leio aqui, acabou o culto. Mas esse capítulo que eu leio aqui, me dá mais uma visão do inferno. 2 Pedro, capítulo 2, fala dos falsos mestres. Vamos ter paciência? Vocês têm paciência comigo agora? Vamos ler a Bíblia. 2 Pedro 2, de 1 a 22. Jesus Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Paulo falou do povo de fora, mas para o povo de dentro. Porque introduzirão encobertamente heresias de perdição. Em cada tempo teve uma heresia de perdição. Sabe, se eu for falar em cada um desses aqui, eu for comentar, você pensa bem se nós vamos embora hoje. Em cada tempo teve uma heresia de perdição, uma maneira de crer pervertida, que leva o homem para o inferno. No tempo de Jesus, era estar ao lado dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios. Estar ao lado de Caifás, de Anás. Nos dias de Brana, não vou nem falar. Era estar ao lado das denominações do seu dia. Nos dias da esposa, é a mesma coisa. Deus sempre está mostrando algo, mas a pessoa, ela não quer aquilo. Encobertamente, eles entram no rebanho, introduzem no rebanho uma heresia de perdição. Eles não introduzem a palavra, porque eles não têm a palavra. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí tu para e pergunta, Senhor, por que o Senhor deixa esse povo seguir ainda as dissoluções dos pervertidos? E por que o Senhor permite que seja blasfemado o caminho da verdade? O Senhor não poderia entrar em cena de não. Porque os dele, ele tem os dele que não está ali.
não está metido nestas coisas. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Como eu dizer para vocês, eu sou humilde, eu sou pobre. Aí você, coitadinho do Osmar, mentiroso. Então você vai crer em qualquer outra pessoa, fingindo, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita. Olha, eu acho que se cada coisa dessa daqui a gente pegar para a gente, oh, meu Deus, aqui está mostrando que não será tarde a sentença, pelo que se ouve, pelo que se fala, pela forma de agir, e a perdição também não dormita. A perdição está acordada. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, agora você pensa bem, Pedro escreveu uma carta dessa, hein? Um homem que não sabia ler, escrever, um homem que não foi na escola, um homem que era só pescador, e me escreveu uma carta dessa daqui, se não foi Deus que ditou para ele, se não foi o Espírito Santo que mostrou isso para ele. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, agora quando os anjos pecaram? Lá no céu. Você pensa que Deus perdoou, não mandou eles para a terra. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo. Daqui eu poderia infiltrar mais alguma mensagem, não sei nem se eu marquei aqui, mas são coisas que o irmão Brana vai mostrando e que a gente precisa de aprender estas verdades. Deixa eu repetir, porque isso aqui é a mensagem. Você tem que tomar como uma palavra de Deus para você nesse dia. Os entregou à escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E Deus não amava aquele povo? Amava, mas teve que matar. Quais eram os resgatados, redimidos? 8. O resto? E aqui, irmão Brana diz no 158, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia: os espíritos nunca morrem. O homem que é possuído por tais espíritos morre, porém os espíritos nunca morrem. Lhes disse: vós sois os assassinos, vós sois. Eles mataram Jesus, a palavra carne. Mas quando eles mataram a influência nos dias de Brana, foi a palavra revelada. Quando eles tentam matar a influência hoje, é a palavra revelada, comida e pregada pela esposa. Eles tentam matar a influência daquilo ali. É a mesma coisa, são os mesmos espíritos. Eles não morrem, são as pessoas que morreram. Os espíritos não morrem, eles encontraram novos corpos para poder trabalhar, para pisar na mensagem, para pisar na Bíblia. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. O justo Ló vivia dentro de Sodoma, onde o homossexualismo estava agindo, e os homens da cidade viviam tanto homem com homem, que bateram na porta da casa de Ló e disseram: queremos estes homens que entraram aí. Ló disse: eu dou minhas 2 filhas virgens. Nós não queremos ela. Eles não gostavam de mulher. É o retrato do mundo de hoje. Aquele inferno
que estava sobre a terra, é um retrato do inferno que está hoje sobre a terra. Eles não queriam as filhas de Ló. Ló estava protegendo os anjos. Ló sabia, são homens de Deus. Nós não queremos elas, queremos eles. Porque este justo, Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ele via, ouvia, a coisa estava toda pervertida em Sodoma, mas ele era o prefeito da cidade. Ele tinha escolhido aquele lugar para morar. Ele não era o Abraão que escolheu a montanha para ficar longe daquilo, para poder receber Elohim em casa. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tem hora que a gente lê essas coisas assim, pensa, mas isso não pode estar, não tem gente na terra. Se não tiver gente desse jeito na terra, então para que essa Bíblia foi escrita? Isso daqui é para esses últimos dias. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, entraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça. Eles falam de dinheiro, de um lado, mas do outro lado, eles estão querendo dinheiro para eles e não têm. É por isso que falam. De um lado tem um pregador falso que só vive pedindo dinheiro para o povo e não dá o alimento, não dá a palavra para o povo. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Agora é o versículo 20, já estamos acabando já. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Isso aqui cada um de nós tem que aprender. E depois de sermos libertos, se nós deixamos ser iludido, enganado, vencido pelas coisas do mundo outra vez, então nós tornamos o nosso estado hoje pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Teve o caminho da justiça quando o irmão Branham estava na terra.
Agora tem o caminho da justiça, quando a esposa manifestou na terra. Tem o caminho da justiça. Mas o que eles estão fazendo? Desviando do santo mandamento que lhes fora dado. Eles não querem esse mandamento. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Muito bem. Eu quero fundamentar bem nossa palavra. Eu pediria ao professor para vir aqui, para ver uma palavra aqui para mim, por favor. Enquanto eu estou pensando em falar um pouquinho desta visão. Simplesmente uma expressão desta palavra. Esse é o nome da loja, loja Penny. Penny mesmo. Penny. Tá bom, muito obrigado. Eu cometo muitos enganos, né? Mas tem professor que aqui eu vou ficar cometendo engano para aqui, não é? Então esta visão, o irmão Brana teve agora clara, cumprida, dentro da loja. Ele teve a visão 40 anos antes. E agora, dentro da loja, ele vem, enquanto a irmã Meda compra algumas roupas, ele começa a ver o trajeto do povo ali, o barulhão do povo. Tem gente que gosta das músicas tocadas nos lugares. E hoje não se toca mais aquela música calma, gostosa. Não. Eles querem que você vá comer com samba, com rock. As pessoas perderam a noção do que é correto, do que faz uma boa digestão. Você come com rock, nem digestão que presta você tem. Você come com samba, nem digestão. Nós aprendemos isto, nem a vaca dá leite. Se você colocar o radinho ali e tocar rock, ela prende o leite. Mas como os antigos campeiros e tiradores de leite, eles colocavam ali 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, um radinho no sertanejo. Vamos falar contra ele. Aquele sertanejo lá atrás, que o sertanejo hoje é fio dental, é seios, mostrar os seios. É os estilos de letra que você tem nas músicas hoje. O que faz mais o povo regozijar são as músicas mais pornográficas. As letras pervertidas é que o povo gosta. Tudo que é palhaçada é o que está hoje pegando na televisão, ganhando dinheiro. Mas o que você quer? Outra coisa melhor do que isso no inferno. Tem que ter isso. Mas eles lá atrás colocavam um radinho para tocar suas musiquinhas antigas, que a mocidade hoje não vai querer escutar aquilo. Porque hoje elas têm as músicas chamadas também de sertanejas, mas de uma forma diferente. Palavras diferentes. Tudo em formatos diferentes. Acho que até a vaca não dá leite. Eles não aprendem isso. Deveriam aprender com a natureza. Mas não aprende nem com a natureza. Não é coisa de se ouvir. Faz mal. Então aqui eu estou falando de uma coisa que o irmão Brana estava passando dentro da loja. Estou te dizendo, ele teve isto, a visão disto, 40 anos antes. Aí ele veio pregar essa mensagem de 23 a 63, 40 anos depois. Aí ele pregou, almas encarceradas hoje, ou almas que estão em prisão agora. Parágrafo 50, deixa eu ler esse pedacinho. Então pensei ao ver esses olhos como de gangrenados nessas mulheres. Os olhos gangrenados. As mocinhas passam aí o seu verde azul.
nos olhos. Isso daí é como olhos cancerosos, gangrenados. O irmão Brana um dia viu uma mulher desse jeito e um irmão estava com ele. E o irmão Brana quase foi pedir para a mulher se queria uma oração, porque ele pensou que ela estava com câncer nos olhos. Aí o irmão disse: não, irmão Brana, elas aqui pintam desse jeito. Mas o que é? É mostrando como fica o inferno. Por isso eu digo, tem hora que o inferno está dentro da nossa casa. O inferno está dentro da igreja. O inferno está na rua, está nas lojas, nos supermercados. Estava dentro da loja Penny, onde o irmão Brana estava. E ali estavam as latinas, as francesas, as índias, as brancas, todas juntas, com suas cabeças tão enormes, com estes penteados ostentosos. Os olhos pareciam ter gangrena, e além do mais, alongados para trás, como olhos de gatas. Todas estavam falando. Então ali estava eu de novo na loja Pênis, porém no inferno outra vez. Ele esteve no inferno na visão 40 anos atrás. Agora está dentro da loja no inferno outra vez. E muitas vezes você está dentro do inferno, dizendo: que beleza, admirando. E olha a condição de gente, a condição da vida, a condição da moral. Eu sei que eles vão dizer que eu estou doido, que eu estou velho mesmo. Mas isso daqui é o que o irmão Brana viu. Quando ele era jovem, no ano 23, o irmão Brana está com quanto? 15 anos? Novinho. Agora, em 63, 40 anos após, ele está vendo o inferno, não como ele teve uma visão lá atrás, na realidade, dentro da loja. É isso que você tem que perceber. Por isso você tem que perceber o céu, quando você tem uma mensagem, quando você tem Deus, quando a palavra está em você, quando você tem o gozo do Espírito Santo, quando você pode regozijar com a verdade do dia. Você tem que ver o céu, quando você pode amar verdadeiramente sua esposa, seu marido, seus filhos, sua igreja, seu pastor. Você sabe, eu estou no céu, estou vivendo bem, eu tenho paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem hora que a gente quer ir para o céu, vamos para o céu, mas ele está aqui mesmo. Ele está só numa outra dimensão. Vou dar uma viradinha aqui e pronto. Você dá uma viradinha e pronto. Ao partir daqui, você ainda não vai para o céu, você vai para outra dimensão, para a sexta dimensão. Como um filho de Deus, como um pervertido, olhos alagados, olhos de gatas, de gatos, vestido igual ao mundo, suas roupas carnavalescas, juninas. O povo pergunta, até crente agora, nas festas juninas, os crentes também vestem. Põe seu chapeuzinho de palha e fazer igual a igreja mãe. Eles nem percebem onde eles vivem. Aleluia. Agora, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Tem o 236, almas encarceradas hoje. 236. Vamos tomando essas mensagens para nós. Isso faz bem. Almas encarceradas, 236.
E aquela visão, quando eu era moço, onde via essa gente naquela condição, e logo pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia tem sido tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra, e as pessoas, Senhor, estava orando, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogo que derrame sobre esta igreja escolhida as tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como teve Ló, como teve Noé, e como o que teve Jesus, para com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo mesmo ontem, hoje e para sempre. Conceda isto, Senhor, receba a nossa petição, à medida que rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que eles tenham um ministério, que essa igreja tenha um ministério, como teve Ló, como teve Noé, como teve Jesus, como teve Brana. Que esse povo hoje tenha um ministério de pregar a almas encarceradas. Tem hora que você pensa, almas encarceradas, está lá fora. Brana rogou por sua família, porque estava dentro de casa. Almas encarceradas. É a oração dele. Eu quero que você entenda que essa é a minha oração também. O meu lar não é melhor do que o de Brana. O meu lar é muito pior do que o de Brana. Agora, 230 almas encarceradas, quase ninguém está sentado e a gente por toda parte. Permita-me dizer isto, Deus, não permita que o que eu tenho falado seja agora mesmo. Que eu entenda, e também todos vocês, Deus, não permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho, tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. Isso foi 50 anos atrás, gente. 50 anos atrás, um jubileu, William Brana orando, um jubileu, meus filhos não estão dentro. Agora dentro de um jubileu, depois de William Brana, vem nós orando aqui no Tabernáculo Brana, em Franca, Senhor, tem misericórdia, meus filhos não estão dentro. Não somos melhores, não. Tem uns que tem todo mundo dentro da igreja, estão tão satisfeitos na primeira e segunda etapa, todo mundo bem, até tudo bem vestidinho, uma beleza, mas não tem a palavra do dia, não vai adiantar nada. Não tem a mensagem da hora, não vai adiantar nada. Deus, permita que a graça, não permita que a graça nos haja deixado e que tudo seja somente fingido. Vou pregar uma mensagem dessa aqui. Ele sabia que a graça já tinha deixado. Não permita, Senhor, que a graça nos tenha deixado e que seja somente fingido. É que, como eu dizer, o que eu estou pregando, que não seja realidade. Seja fingido. Mas, aí ele continua. Senhor, ainda há graça. Permita que eu esteja equivocado nisto. Por quê? Ele sabia que não havia. Mas permita que eu esteja equivocado, Senhor. Que haja graça. 50 anos atrás, que haja graça hoje. E a graça era a mensagem dele naquele dia. A graça é essa mensagem hoje. Saiu fora daquela mensagem, perdeu. Saiu fora hoje, perdeu. Senhor, ainda há graça, permita que eu esteja equivocado nisso, que não seja como eu penso, que não seja assim, antes pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar e serem salvas. Conceda-o, Senhor. Agora entrego esta congregação a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha o 226 que eu quero ler, aquela profecia. Depois que ele deu veio uma profecia a seu respeito, 226 almas encarceradas hoje. E parece que você não vai encontrar na mensagem traduzida pelo irmão José Brana, uma mensagem dessa, uma profecia desta. O quanto o povo tem direção de Deus,
para colocar as coisas dentro da mensagem. Um irmão na congregação fala em línguas e outro dá interpretação. Diz o editor: meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia, para que fosse minha boca a esta geração. Porém eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem, e não lhe têm dado as costas. As coisas que ele tem falado, eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Oh, como essas coisas sempre alimenta a vida eleita, né? Deixa eu ir para frente aqui. Livro de Judas. É outro que só o verso 5 não está bom. Judas só tem um capítulo, perto de Apocalipse. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você não pensa que é somente lá no Egito. Você não pensa que é somente foi destruído aqueles que não creram em Noé. Não pense que foi destruído somente os que não creram em Jesus. Não pense que foram destruídos somente os que não creram em Brana. Você tem que saber que são destruídos os que não creem hoje na mensagem que Deus mandou para a sua esposa nessa terra. E tem um ministério hoje. Se tem um ministério, tem um profeta hoje, que a esposa é profeta, então não pode ter dois profetas ao mesmo tempo. Eles querem filtrar assim, mas eu tenho mensagem para isso, do próprio irmão Brana. Só Moisés e Elias, que é diferente para os judeus, porque um representa os profetas, Elias, e Moisés representa a lei. Mas quando Deus trata com os gentios, é Brana em sua era. Apocalipse 10, de 1 a 7. É João, é Eliseu. E Apocalipse 10, de 8 a 11. Um homem só. Mas você falou dois, João, Eliseu. Nós estamos mostrando isso como tipos, que o irmão Brana mostrou e nós pregamos esta semana. Você tem que ver isto. João é tipo da noiva, e irmão Brana diz que também Eliseu é, porque Eliseu tomou a capa de Elias. Mas você sabe que Eliseu não pôde profetizar enquanto Elias não saiu da terra. A esposa não pôde profetizar enquanto Brana não foi embora, e levou 40 anos ainda, depois que o irmão Brana foi embora, mas 40 anos depois da revelação dos selos. Aí a esposa manifesta. Aí ela pode profetizar. Por quê? Porque o profeta já foi. Certo? Ela pode profetizar agora. Agora você tem que saber disso, que Deus destruiu depois os que não creram. Salvou todos eles. Tirou todos eles das denominações. Essa mensagem está tirando o povo das denominações da mensagem. Mas uma coisa é certa, vai destruir quase todos eles. Está tirando, mas vai ter que destruí-los, porque não creram na mensagem de um só homem. Agora, é a mensagem que sempre Deus trabalhou. Deus nunca trabalhou a mensagem de dois homens. Não. Os demais ouviram aquela mensagem e seguiram aquela mensagem. Tiveram suas igrejas, pastorearam seu povo, foram pastores locais, mas com aquela mensagem. Não inventando uma nova doutrina, uma nova mensagem, como o norte, como o sul está inventando. Por isso que eles dão confusão. E o que lhes resta é isso daqui.
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Levou quantos anos para destruir os que não creram? 40 anos para destruir os que não creram. Não sei quanto tempo Deus vai levar para destruir os que não creem hoje. Levou para destruir os que não creram, no irmão Brana, 40 anos também. Os que não creram lá atrás. E até o povo da própria mensagem, que fica aí para lá, para cima e para baixo, suas igrejas cheias, dizendo Brana profeta, eles não sabem que eles já foram destruídos dentro de 40 anos, no Brasil. Porque não creram que Brana era o 7º selo. Não creram que os trovões tinham sido revelados. Não creram no novo nome, até não crê hoje. Mais um tempinho. E os anjos que não guardaram o seu principado, se você pegar Pedro e Judas, ao dia que eles encontraram, dizem, mas nós deixamos cada mensagem na terra, né, meu irmão? Pedro e Judas, que não é o Iscariotes, esse é o irmão do Senhor, Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Esses anjos são os pregadores que não guardaram o principado, que não guardaram o que é original. Quiseram ser alguma coisa desde o céu. Ele quis ser mais do que Miguel lançou ele para a terra. E esses anjos estão trabalhando até hoje. Irmão Brana chama de anjos caídos, que tem que tomar um homem caído, uma mulher caída, para ele poder trabalhar, para ele poder refletir o que ele sempre foi, um anjo caído. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Você acha que o juízo é menos? Se Deus matou afogado nos dias de Noé por causa de casamento e divórcio, Deus matou com fogo nos dias de Ló por causa da homossexualidade. A lei vai protegendo mais eles também. Tem lei para proteger, mas a Bíblia está mostrando que vocês têm que saber é da Bíblia. Eu sou um pregador, não sou político. Eu sou um pregador da Bíblia. Eu não tenho, nem por obrigação, poderia até citar algum artigo da lei, da nossa lei penal, seja o que for. Mas eu tenho que citar versículos da Bíblia e mostrar para você o que vai acontecer é com a lei de Deus, com a lei da Bíblia. Está aqui, ó. E não pensa que vai sofrer menos. Se Deus não castigar esse mundo de hoje, como ele castigou Sodoma e Gomorra, o próprio Mombrand diz que ele vai ter que ressuscitar aquele povo e pedir perdão. Ele vai cumprir sua palavra, porque ele diz aqui, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, casamento e divórcio. Nos dias de Ló, homossexualismo. E será nos dias da vinda do Filho do Homem, quando Deus estava na terra, através de uma carne profeta. Se Deus matou lá, ele vai matar aqui, qualquer tempo. Ele vai mandar fogo do céu. Lá foi assim. Aqui não pode ser diferente. Para casamento e divórcio, matou afogado. Para homossexualismo, matou queimado. Não tenho nada contra as pessoas homossexuais. Eu estou só avisando. Eu estou dando um aviso do que a Bíblia é, o que aconteceu lá atrás. Pode chamar a Bíblia de velha, de antiga, e nós não precisamos. Eu preciso é da Bíblia. Eu sou salvo é pela Bíblia. Eu não sou salvo pela lei do país. Eu sou salvo pela Bíblia. É a palavra que te salva. É o sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo pecado. Como desprezar a palavra? Então você tem que saber disto, que toda aquela carne foram postas, por exemplo,
sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, que é viver homem com homem, mulher com mulher, contaminam sua carne, e rejeita a dominação, que não é denominação, que é um domínio. Ele rejeita um domínio da palavra, um domínio da pregação, e vitupera a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Gente, isso daí existe sempre. Caim, Balaão, Coré. São os famosos da Bíblia. Quanta gente que está querendo ser famosa como foi Caim, como foi Balaão e como foi Coré. A contradição, contradisse o que Moisés falou, contradiz o que Brana pregou, contradiz o que é o ministério da esposa hoje. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Fica parecendo que Judas está com uma raiva tremenda, né? Não, ele está dizendo o que aconteceria nesses dias finais. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negridão das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. E deste cumpriu também Brana, o 7º depois de Paulo. Como as pessoas deveriam ver isto? E nós estamos aqui como essa esposa que vai ser raptada, temos que fazer a mesma coisa, profetizar como Enoque profetizou, profetizar como Brana profetizou, come o livrinho e profetize a povos, reis, nações e línguas. Amém. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles todos os ímpios, e por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que impiamente ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quando termina o interesse, para a admiração. Tem um tempo que admira só por causa do interesse. O rapaz admira você só por interesse. O dia que ele tiver você, acabou. Admirando só pelo interesse de ter seu corpo, pelo interesse de uma noite de sexo. E tem hora que as pessoas têm o interesse só de pertencer à mensagem. Olha, nós cremos nesta mensagem, o interesse. E se você depois não fala mais bem delas, elas começam a falar mal de você. Se você não diz nada mais delas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Causando divisões. Tem hora que o próprio pastor causa divisão. Se ele não falasse contra a mensagem da hora, não dividiria sua igreja. Ele causa divisão. Outra hora é porque tem que ser dividido mesmo, porque tem as pessoas próprias dentro de todos os ministérios para poder dividir o ministério, porque está na Bíblia. Eles causam divisões.
Você não teria temor de Deus se você fosse culpado de causar uma divisão de casal, marido e mulher, vivendo bem, fosse arrumar uma conversinha de um, uma conversinha do outro, para poder fazer aquele casal largar, dissolver aquele casamento? Você pensa que é diferente a pessoa que ela tem um espírito de demônio exatamente nisso também? Tem que arrumar alguma coisa para fazer com que aquele casal possa brigar. Bom, o tempo eu não tenho mais, parece que eu já passei do tempo. Mas eu tenho o parágrafo aqui. Falei tanto do inferno, agora tem um parágrafo só para falar do céu? Você já pensou bem? 63, Cristo é revelado em sua própria palavra. E algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço. Eles estão indo exatamente em círculos. Isto é exato. Você descobrirá em um destes dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar. Você permanecerá exatamente aqui também. Simplesmente em outra dimensão mais rápida que esta. Já disse para vocês, aqui está imagens da televisão, som, está tudo aqui. Ela está numa outra dimensão chamada quarta dimensão, que nós vivemos na luz, matéria e tempo. Na luz nós entramos em contato com os olhos, a matéria através do tato, que nós somos sujeitos ao tempo. Luz, matéria e tempo. A quarta dimensão é onde está o rádio, a televisão, o câncer, as doenças incuráveis estão exatamente nesta quarta dimensão. Na quinta dimensão estão os perdidos, os que rejeitaram a palavra do dia. Na sexta dimensão estão os salvos, que receberam a palavra de Deus na sua época. E na sétima está Deus. Agora, o céu está aqui, é uma dimensão perto. Você não está vendo imagem e elas estão aqui. Então você não está vendo Deus e Ele está aqui. Ele está numa dimensão aqui, mas Ele está aqui. Eu não tenho que ir no céu ver Deus. Ele está numa dimensão aqui. Por isso eu começo a sentir Deus, a ter Deus na minha fé, na palavra que creio, na maneira que trato, na sinceridade que tenho em tratar com meus irmãos, com os ministros, com quem quer que seja. Eu sei que Deus é que é meu juiz, na sinceridade que tenho que tratar com cada um deles. E eles faltam sinceridade para tratar comigo. Falta-lhes sinceridade. Irmão Brana diz que Deus falou para ele, você tem que ser mais sincero. Agora pensa bem, quando nós não somos sinceros o suficiente, nem para reconhecer que nós recebemos algo de Deus e que aquilo ainda está fluindo na terra como uma mensagem para nós. Não somos agradecidos, somos ingratos. Aquilo que Deus tem feito de misericórdia, estendido sua mão, dado isso para você. Foi Deus que teve misericórdia de nós. Não há nenhum homem melhor que o outro. Não há nenhum homem maior que o outro. Diz o irmão Branham, somos todos iguais. Mas Deus tem que usar um. Irmão Branham, somos todos iguais. Mas ele era o homem do dia. A esposa é a esposa do dia hoje. Ela tem o assim, diz o Senhor. Seja ela João, tipificada em João, seja ela Eliseu, mas que o sétimo anjo tinha que partir primeiro. Não pode ter dois profetas ao mesmo tempo, Brana e a esposa, porque o irmão Brana pregou na era de Pérgamo 56, 58. Ela tem o assim, diz o Senhor, ela é profeta. E não podia, ela e ele, naqueles dias de 10 a 7 de Apocalipse. Ele teve que morrer, então aí deu lugar para Deus cumprir a sua palavra, 10, 8 a 11.
Deus tem feito isso. Mombrana mostra isso em todas as mensagens. Deus nunca usou 2 profetas maiores ao mesmo tempo. E um profeta como William Branham, que é do 7º selo, e a esposa hoje, que é o final do 7º selo, isso são profetas maiores. E que as pessoas deveriam saber que tinha que ter limitação, tempos divididos. Deus usou William Branham para revelar a Bíblia. Usa a esposa hoje para pregar a Bíblia. Ela tem essa mensagem, porque ela tem um assim, diz o Senhor. Senhor, te agradeço, pelo menos, por ver o inferno, como o seu profeta viu, dentro daquela loja. E hoje nós vemos o inferno estabelecido no mundo, na forma de viver, de falar, de agir e de vestir, Senhor. O mundanismo, a perdição. Estamos vendo o inferno na terra, mas também estamos vendo o céu, a mensagem da esposa, Cristo materializado num povo, operando a mensagem do dia, vivendo a mensagem da hora. Oh Deus, obrigado por podermos ver estas coisas na hora em que vivemos. Ajuda-nos mais, dá-nos graça, paciência, amor, compreensão, sabedoria, para podermos ajudar todos que pertencem a este corpo do Senhor, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Você sabe quem abriu os selos? Se não sabes, eu vou te dizer que ninguém poderia fazê-lo, só Jesus poderia fazer. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Nesta luz que de Cristo emana, Ele quis se materializar na pessoa de William Branham. Pôs o pé sobre a terra e o mar. Com a nuvem estava vestido quando ele descia do céu. Ele tinha o arco celeste e seu rosto era como o sol. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Os pés como coluna de fogo, ele tinha um livrinho na mão e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Fui ao anjo e tomei o livrinho, e na boca era como mel, e havendo comido todinho, o meu ventre tornou como fel. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou falar outra vez. E se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis. E a voz que do céu tinha ouvido me tornou a falar outra vez. Que se importa que profetizes a nações, povos, línguas e reis.
A esposa de Cristo é profeta, ela agora vai profetizar. Não importa se muitos rejeitam, ela faz o que Jesus mandar. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Brana falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou. Ela tem o dom de profecias, profetiza o que Brana falou. Ela faz o que Jesus fazia, ela crê no que Brana ensinou.